coração, dúvida na tua mente sobre as questões daquilo que é de Deus, aquilo que Deus levantou. Quem fez o milagre foi Jesus, não foi outro discípulo, foi o próprio Jesus, e se levantaram. Quando o valente guarda, esse valente é o próprio diabo. Jesus está falando assim, olha só, quando o valente guarda armado a sua casa, quem é o valente? Ô, irmão, acabei de falar. Sangue de Jesus. Quem é o valente? O diabo. Presta atenção, o valente é o diabo. Guarda armado a sua casa. Olha só. Quando o valente, agora eu preciso dizer, sabe por quê? Porque é aqui que as pessoas confundem a palavra. Acha, quando o valente guarda a sua casa não é sua, é a dele. Quem está me entendendo? O que Jesus está explicando aqui, ó. Quando o valente guarda a sua casa, não é a sua, é a dele. Agora você vai entender quem é essa casa, para você entender a Bíblia. Guarda a sua casa. Quando o valente guarda armado, ele está armado, guardando a casa que é dele. Em segurança está tudo quanto tem. Olha só, Jesus está falando aqui que o valente tem a casa dele. A casa é dele. Mas quem é a casa? Consegue entender? A casa é dele, mas quem é a casa? Segue no próximo. Mas sobrevindo outro mais valente. Quem é outro mais valente do que Satanás? Hã? Entendi. Quem é mais valente do que Satanás? Jesus, irmão, eu vou desenhar para você. Jesus. Quando mais sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo. Irmão, é difícil a percepção. Às vezes a gente não para entender o que a Bíblia está explicando. Eu estou querendo desenhar o quadro para você entender, porque senão você vai continuar sem entender. Mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura. Por quê? Porque a casa, quem é a casa? Vou terminar aqui. Tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem é o valente é o diabo. O que é que ele tem? Casas. Nós não cantamos assim? Essa casa é sua casa. Nós cantamos que essa casa é de quem? Que nós cantamos. Quando a gente canta, essa casa é de quem? Oh, meu, pelo amor de Deus, sangue de Jesus. A quarentena, o raio que parte lá fora. Aqui nós estamos diante de Deus, diante das coisas do Senhor. Lá fora pode estar o mundo caindo, o povo está morrendo, mas aqui dentro nós temos vida e vida em abundância. A Bíblia diz assim, assim como você vê no teu espírito, assim é. Olha só, irmão, espírito de ousadia, espírito de ousadia. A gente está vivo, a gente não está morto. Consegue dizer, a gente está vivo. A gente precisa despertar, sabe por quê? Porque a gente está caminhando hoje para um caminho, se você não despertar, a gente vai para um caminho que não vai ter volta. E o Senhor está querendo despertar a igreja dele, por quê? Porque nós estamos vivendo um período caótico. Olha só, às vezes outro dia até alguém ficou chateado, sabe por quê? Porque os crentes de hoje são os crentes feitos na coxa. Só está acostumado com coisinha, legalzinho, bonitinho. A hora que toma uma chamada, eu fico revoltado. Isso não é de Deus, não é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus precisa consertar a igreja. Porque a igreja está caminhando para um caminho sem volta, se não despertar. Aqui, ó, a Bíblia está falando assim, quem é o valente? Valente é o diabo, que ele tem casas. Mas nós entregamos a nossa casa para Jesus. Aí o texto vai dizer assim, como está o valente? Bem armado. Volta lá. Volta, olha lá, armado. Quando o valente guarda armado a sua casa. Vou te perguntar aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia vai nos ensinar. O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele tem armas para isso. Quais são as armas do diabo? Mentira, engano, falsidade.
Entenda, igreja. Nós temos que dar. Quais são as armas dele? Quais são as armas que ele usa comigo e com você? Mentira, engano, falsidade. Quando essa casa lá, quando o valente guarda, ou seja, existem, quem são os que são guardados por ele? Quem são as casas dele? Aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Ou alguém que um dia acha que entregou para Jesus, mas que não vive as coisas de Deus. Então, aqui vai dizer o seguinte: como ele guarda a sua casa? Ele guarda a casa porque ele toma posse dele. A armadura que o outro texto está dizendo, ele arma, ele guarda, está protegida. Presta atenção que eu já vou desvendar para você aqui. Como os bens estão na casa? Bem guardado. Ó, em segurança está tudo quanto tem, aquilo que é dele. Aí a gente fala assim, irmão, o diabo não tem nada. Verdade? Eu prego isso aqui, o diabo não tem nada. Mas a Bíblia vai dizer assim: o mundo jaz em trevas. O mundo está no engano e precisa de um libertador. Mas um texto vai dizer assim: quem são estes bens? Todas as pessoas que não nasceram de novo. Um valente, quem é o valente? Jesus. É o texto, aqui ó, eu fiz você memorizar isso aqui. Quando o valente, o diabo, guarda armado a sua casa, porque é dele. A menos que nós nos entregamos para Jesus, não, é dele, é direito dele. Porque se não entregou para Jesus e morrer sem Jesus, vai para o inferno. Quem está me ouvindo, irmão? Ai, pastor, você está pegando pesado. A Bíblia vai dizer que aquilo que não é por ele é contra ele. Não tem meu tempo, irmão. Eu vou dizer para você, eu vou pregar a Bíblia para você. Se tem uma coisa que eu vou pregar daqui para frente, é salvação. Para quê? Para que nós precisamos tomar vergonha de entender quem a gente é. Quem eu estou seguindo? Eu estou seguindo a verdade de Cristo, estou seguindo o engano. Eu estou querendo ser acalentado por engano, ou quero entender a verdade e viver a verdade? Porque a Bíblia diz que o pecado leva para a perdição. Aqui vai dizer, aí segue o próximo lá. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo está confiante naquilo que é dele. Quer ver uma coisa que eu vou explicar para você? Presta atenção. Onde você acha que o diabo arma ciladas? Onde você imagina que ele arma astúcia para derrubar alguém? No carnaval? Nos barzinhos, nos botecos? No campo de futebol começou, ele está arrumando estratégia lá. Onde você acha que ele arma a estratégia? Na igreja. É por isso que você vê tanta coisa na igreja. Sabe, você quer ver uma coisa? Vou dizer para você, olha só. Você já viu alguém colocar armadilha para pegar passarinho em gaiola? Alguém? Passarinho está na gaiola. Aí alguém vai lá dentro da gaiola e vai botar uma armadilha para pegar o passarinho. Alguém já viu? Não vai fazer isso nunca, por quê? Porque já está preso. Já é dele. Já está agarrado. Por que vai? Vai botar armadilha onde? Vai botar armadilha onde ele quer trabalhar. Onde ele precisa destruir. Onde ele precisa pegar aqueles que ainda um dia se entregaram para Jesus. E esse é o alvo, é o foco do diabo. Mas quais são as artimanhas, pastor? O que ele faz? Ele arma ciladas. Quem já é dele, ele não se preocupa. Aí soa estranho. Fala assim, mas quem já é dele? Irmão, infelizmente, a Bíblia vai dizer assim, ó, no versículo 23, desse mesmo aí, 23 vai dizer assim, ó, quem não é por mim, é contra mim. Quem está me ouvindo? Está ali? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, se espalha. Olha só, não existe meio termo. Eu sou meio assim, eu sou meio crente. Não tem meio crente. Ou você é de Deus ou você é do mundo. E o mundo jaz em trevas. Não tem como ser da igreja e estar compactuando com o mundo. Não tem como eu ser da igreja e viver a Bíblia aqui, mas lá fora eu vivo contaminado pelas coisas do mundo. Não vai dar.
Deus não vai aceitar, porque, olha só, aquilo que é do diabo, ele guarda, ele está envolto. Mas eu quero dizer para você, eu vou falar só uma. Eu vou falar só uma. Uma das ciladas que ele arma para mim e para você. Eu notei algumas aqui, mas eu não vou ter tempo de falar. Vou falar uma. Fala comigo. Uma. Insatisfação. E é perigoso. Uma das astúcias do diabo. Guarde bem. Insatisfação. O que é insatisfação, pastor? Vou te falar. Insatisfação é você pisar num campo liso, numa pedra lisa para poder subir. O que vai acontecer? A insatisfação, ela é a semente que precede a queda. Porque o diabo causa insatisfação na vida das pessoas. A insatisfação destrói casamentos. Como? Começa a ficar insatisfeito. Começa a desagradar com alguma coisa. Aí a insatisfação vai dar lugar para outra coisa. Eu começo a ficar insatisfeito, porque quando eu começo a ficar insatisfeito, eu começo a ver defeitos. E essa é a astúcia do diabo. Porque Deus não trabalha com insatisfação. Não, pastor, não. Deus não trabalha com insatisfação. Deus trabalha com regozijo, com gratidão. A gente não percebe que a gente está caminhando e o diabo diz: eu preciso destruir. Eu preciso tirar o foco. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar insatisfação. Eu vou começar a ficar insatisfeito. Mas insatisfeito por quê? Insatisfação. Eu não estou bem, não estou legal. Aí o que acontece? Aí as portas são abertas. Aí vai vir um infinito de situações para que você se agrade com outras coisas na qual Deus não determinou e não preparou para você. Eu começo a ficar insatisfeito. Você quer ver uma coisa? Eu vou pegar leve agora. Eu estou trabalhando, aí eu começo a ficar insatisfeito com o meu trabalho. O que vai acontecer? Vai começar a ser pesado. Porque a insatisfação tira o seu prazer de fazer. A insatisfação começa a gerar um fardo. Você quer ver uma coisa simples? Olha só, guarde bem. O paraíso era perfeito. Ok? O paraíso era perfeito. Um dia o diabo disse para Eva. Eva, na verdade, disse para o diabo: o Senhor falou que eu podia comer de tudo aqui. Posso detonar tudo. Só não posso mexer naquela árvore. O que o diabo fez? Não falou que era mentira. Disse assim: foi isso mesmo que Deus falou? Foi não. Mas já começou a ficar bolado. Olha como o diabo, irmão, olha como o diabo trabalha. A igreja tem que estar dispersa. Tem que sair da verdade, desse marasmo. A gente tem que espiritualizar as coisas, irmão. Deus está preocupado com a nossa salvação e as coisas pequenas estão tirando o foco. Deus, irmão, a gente prega o ano inteiro uma palavra. Gera dúvida. Olha só, o diabo não falou que era mentira, não. O diabo só disse assim: ó. Mas foi isso que Deus falou? Colocou dúvida. Você quer ver uma coisa aqui, irmão? Presta atenção. O filho pródigo. O que tem o filho pródigo? O filho pródigo? A história vai dizer tudo. O que foi? Irmão, ele tinha tudo. Mas um dia a insatisfação chegou. Tinha tudo. Tudo era dele. Tudo. A riqueza, tudo era dele. Mas um dia ficou insatisfeito. Disse assim: sabe uma coisa?
quero isso aqui mais não. Acho que eu tenho direito. E tinha, era dele. Tudo era dele. Mas a insatisfação começou a trabalhar a mente dele. E aí ele começou a maquinar. Eu não, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou sair. É meu. E era dele. Começou a ficar insatisfeito. Aí começou a olhar para o irmão dele. Aí começou a olhar para o pai dele. Aí começou a olhar para a riqueza dele. Aí começou a maquinar. Porque, irmão, olha só, uma coisa dá lugar a outra. O diabo, ele é muito astuto. As armas dele. Então a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando? O que o texto está falando? Volta para aquele passado lá, por favor, do 21. Que quando um valente maior chega, ele arranca, ele nos liberta desses pensamentos, dessas insatisfações, dessas ingratidões que nós às vezes temos com Deus. E aqui o texto ele vai relatando aqui tanta coisa. O diabo, ele está armado, guardando aquilo que é dele. E em segurança está tudo quanto tem. Olha só, está seguro. Se é dele, deixa lá. Ele não está preocupado com aquilo lá. Irmão, o diabo está preocupado com você. Ele está preocupado em trazer no teu coração descontentamento, insegurança, incerteza. Para quê? Para que você coloque em dúvida quem você é e aquilo que Deus tem para a tua vida. Aí a gente esquece que há um peso de chamado. Aí a gente deixa de viver aquilo que Deus quer para aquilo que eu acho que Deus quer. Deus não tem dúvida. Segue o próximo, para me encerrar. Porque eu tinha que entrar no outro campo, não, mas se eu entrar no outro campo aqui, aí vai pegar. Eu fui no mais leve. Mas sobrevindo outro valente, outro mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a sua armadura. Quando Deus entra, Ele quebra tudo aquilo que te prende. Sabe por quê? Porque Deus veio para te fazer livre. Tudo aquilo que te prende não é de Deus. O valente está ali comandando, tudo é dele. Aí vem alguém que é mais valente, Jesus, e quebra. Tira-lhe toda a sua armadura. Em quem confiar, porque o inimigo está confiante naquilo. E reparte os seus despojos. Aqui, pastor, aqui é simples. Nós precisamos nascer de novo, todos os dias. A gente precisa aprender a parar de brincar com as coisas de Deus. A gente precisa entender que é pecado pecar. A gente precisa aprender que não há como ter vida com Deus se não orar. Você precisa aprender uma coisa. O diabo ele tem a capacidade de roubar a palavra. Você está num culto como esse, mais uma vez eu volto para lá, e a palavra vem, irmão, olha só, louvor, adoração, é fantástico, prepara a vida da gente, mas é a palavra que edifica. A gente não está percebendo que essa pandemia tem gerado mortes espirituais. As pessoas estão em pânico para vir para a igreja. E qual é o problema? É que nessa estratégia, nessa arma do valente, ele está impedindo as pessoas de ouvirem. E quando ouve muito superficial. Entra no ouvido, sai por outro. Essa pandemia, irmão, vou falar com você, o que vai ter de gente desviado, o que vai ter gente capengando na fé, porque não tem ouvido a palavra. Olha só, você abre aí para duas pessoas, você vai qualquer lugar que você vai, e você vê as pessoas morrendo, querendo palavra, mas cadê os crentes?
Estão precisando mais de palavra ainda do que o ímpio. Irmão, é uma vergonha. Você pega os cristãos que deveriam estar dando vida. Os cristãos estão implantando mais morte do que vida. Eu vou falar uma coisa para você, eu nunca vi tanta contenda, tanto conflito. Você não vai muito não, irmão. A gente tem aqui coisa de pastores. As igrejas estão em pé de guerra. Membros. Eu paro com Deus e falo, Deus, não dá para entender um negócio desse não. Olha só, irmão, o diabo não precisa de outro demônio. Ele só precisa de um crente. Para acabar com toda a obra, que demora-se anos para se fazer, para se concluir. O diabo só precisa de um crente, irmão, não precisa de muita gente, não precisa nem de outro capeta. Não, vai para lá. Eu tenho um crente aqui que vai falar vai por mais do que vocês. Que pega e deturpa a palavra. Eu nunca vi tanta palavra deturpada. Tanto ensinamento de heresia. Eu nunca vi tanta heresia na minha vida. Mas por que isso acontece? Porque o povo não quer se alimentar de palavra. Ô irmão, olha só. Igreja não vive de movimento, igreja vive de mover. Entendeu, irmão? Chega. Tem que ter mover do Espírito. Vida com Deus. Está falando da de Deus, não. Discernimento, porque o povo não tem discernimento, não busca. Aí qualquer palavra é bom. Nossa, é de Deus, heresia, capeta puro. Um monte de gente, irmão, eu vou falar para você, um monte de gente que é de Deus. Pregando aquilo que não é de Deus. É triste. Por quê? Porque não quer pagar preço. Quer movimento, irmão. Olha só. Se a igreja não mudar essa postura, não sei onde vai parar. Na verdade a gente sabe. Olha só. Nós vamos voltar a pregar salvação. E nós vamos voltar a pregar que o inferno é real. Se não houver conversão e mudança de mentalidade, o povo vai para um caminho, vai para um abismo. A igreja tem que voltar a pregar, irmão, isso é pecado, vai para o inferno. Isso aqui não, esse é pecado, sabe por quê? Não, pode vir, não, é pecado, mas... não pode não, irmão, é pecado e vai para o inferno, está errado. Não quer mudar, então vai para o raio que o parta. Porque Deus, irmão, quer que as pessoas sejam transformadas através da palavra, mas se a pessoa não quer, então senta aí e vai aprender. Quem sabe Deus transforma a tua vida. Agora não dá, é para seguir Jesus e seguir o mundo. Ou você é de Deus ou você é do demônio. Porque não dá, a Bíblia está dizendo aqui bem clara. Ou é por mim ou é contra mim. Irmão, peraí por quê, pastor? Mas quer dizer que se eu não fizer a vontade de Deus, eu sou do diabo? Bom, quem disse isso foi Jesus. Se não é comigo, é contra mim. Não, mas eu não falo mal de ninguém. Eu sou bom, irmão, muito bom para você, parabéns, você faz bem. Mas a Bíblia não fala sobre isso não, de ser bom. Ser bom é mais tua obrigação. Tem que aceitar Jesus e ser convertido a Ele. Conversão a Deus. É o reino de Deus. Qual é o reino? O reino de justiça, de retidão. O reino que vai levar para a vida eterna. Porém, o pecado é errado. Está ouvindo, irmão? É pecado pecar. Não dá para caminhar com o pecado e com santidade. A Bíblia vai dizer, se tem porcos, não tem Jesus. E se tem Jesus, não pode ter porcos. Nós precisamos, como igreja, escolher. Ou eu vou andar com porcos, ou eu vou andar com Jesus. Os dois não dá. A igreja precisa... Na verdade, Deus tem sede em manifestar a glória dele. Sabe por quê? Mas a igreja está corrompida pelos costumes pagãos. A igreja quer trazer o mundo para dentro, né? Eu vou para Cristo, mas eu vou levando. Não vai não. Ou você vem para Jesus e é transformado por ele, ou você continua no mundo. Os dois não vai dar. Quem está me ouvindo, irmão? Consegue entender?
Não dá para conspirar, não dá para agradar aos dois. Então, hoje, nós estamos começando algo novo de Deus. Porque Deus tem falado. E nós vamos permitir que a vontade de Deus seja estabelecida em todas as áreas. Ou a gente anda com Deus, ou você vai ter que decidir a sua vida. Só não vai dar para continuar caminhando com Deus e caminhando com o mundo. Não permita que as insatisfações, não culpe Deus por aquilo que você não faz. Não culpe Deus por aquilo que você não tem se disposto a fazer. Não questione com Deus. Não está dando. Não questione com Deus. A gente precisa parar e refletir. Peraí. De quem é a culpa? De Deus ou é minha? Deus ama a sinceridade. E quando a gente for íntegro diante do Senhor, tudo vai fluir. A igreja está sofrendo de ingerência pessoal com Deus. A gente não sabe assimilar o que é santo e o que é profano. A gente quer fazer os dois. A geração pré-diluviana. Amém, irmão? Mas outra hora eu prego isso. A gente não pode, a gente precisa decidir, escolher. Peraí, o que eu quero da vida? Eu quero caminhar com Cristo. Então é com Cristo que você vai caminhar. E Deus vai prover na tua vida tudo o que você precisa. Ô, irmão, eu vou falar para você, essa pandemia, toda essa coisa, isso veio de Deus. Não veio do diabo. O diabo não tem poder para fazer isso. O diabo não tem poder de tocar em vidas. O diabo não tem poder de destruir. A menos que Deus diga, permito. A gente precisa entender se a gente realmente crê em Deus ou não. Eu vou falar para você, diante de Deus, a gente fica chocado com tanta coisa. Olha só, Deus levantou você para ser instrumento de vida. Seja o instrumento de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com o pecado. Não caminhe com Cristo e com o mundo. Amém, irmão? Se coloque de pé aí. Em nome de Jesus.